Graça e paz, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu venho trazer aqui uma palavra do Senhor para a sua vida, para mostrar a você o que Jesus Cristo veio fazer por você e o que o Senhor Jesus veio fazer neste mundo aqui pelos pecadores, que muitas vezes são condenados pela religião, pelos religiosos, que peneiram, selecionam pecados que podem e que não podem. E por isso levam condenação para as pessoas. Eles levam condenações para os homossexuais, para as prostitutas, para os ladrões, para todo tipo de pecado, entendeu? Mas selecionam, por exemplo, o pecado da maledicência, da fofoca, da mentira, que a maioria dos fofoqueiros são mentirosos, porque a fofoca começa com um grão de areia e lá no final da história, quando se acaba, já é um caminhão de areia, não tem nada a ver com aquilo que se começou. E isso, diante de Deus e diante das Escrituras, é o segundo maior pecado bíblico, porque contamina muitos. E muitos vivem por aí, fazendo isso, praticando isso, como se isso fosse uma coisa normal, como que isso fosse aceitável. Quer dizer, existem os pecados que não são aceitáveis e os pecados que são aceitáveis. Então vamos ver como Jesus tratou os pecadores. No Evangelho, segundo escreveu João, aqui no capítulo 8, versículo 1, vamos ver aqui como Jesus tratou a mulher adúltera, a mulher pecadora que estava no pecado, que os religiosos levaram essa mulher até Jesus para ver se Jesus endossava eles matarem, assassinarem a mulher. Você veja bem como é que é a religião e religiosos. Eles ficam buscando pecados nas pessoas para poder matar as pessoas, apedrejá-las, assassiná-las, como que se isso fosse lícito, né? Mas a palavra a mesma lei que mandou, que fala para apedrejar a mulher, a lei também diz não matarás, né? E hoje não é diferente, só que hoje os religiosos matam com a língua, com a defamação, com as calúnias. E nessa época eles matavam com pedras mesmo, né? Então vamos ver aqui o que Jesus falou assim. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Quer dizer, o ministério de Jesus, ele estava preocupado em ensinar as pessoas. Não era só curar, não era só fazer milagres, mas ensinar. Por quê? Porque as pessoas se tornam livres, libertas, pela palavra de Deus. Por isso que ela é liberta. Por isso é que qualquer um que estiver em qualquer pecado, ele é liberto pela palavra de Deus. Só que os religiosos não têm a palavra de Deus para libertar ninguém. Não tem poder para libertar ninguém. Só tem acusações, só tem pedra nas mãos. Isso é que os religiosos têm. Mas Jesus tem a libertação. Porque ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui no 3, continua aqui a palavra dizendo, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério.
E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Perguntando a Jesus. Já que Moisés mandou apedrejar, você vai quebrar a lei de Moisés aí, dizendo que ela não é para ser apedrejada? É isso? Eles queriam colocar Jesus à prova. Aí diz aqui no 4 que eles trouxeram a mulher e jogaram a mulher no meio. O que significa jogar a mulher no meio? Expor a pessoa para todos verem. Foi isso que eles fizeram, expor a pessoa no meio de todos. Para fazer o quê? Para colocar Jesus à prova. Porque se Jesus falasse não é lícito apedrejar essa mulher, ele ia falar, aí, está quebrando a lei. Esse cara não é de Deus, ele estava indo contra Deus. Entendeu? Porque a lei foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Para se cumprir, só que essa lei foi dada até que viesse o descendente, que era Jesus. Então a validade era, mas Jesus ainda estava embaixo da lei. Por isso Jesus não podia quebrar a lei, porque se ele quebrasse a lei, como é que ele ia se oferecer como sacrifício perfeito? Ele veio cumprir e não quebrar. Mas interessante que essas pessoas, esses mestres da lei, entendeu? Esses escribas e fariseus que eram os bambambam da religião, eles apontavam as pessoas, mas não conheciam com quem eles estavam falando, estavam na hipocrisia. E nós vamos ver por que eles estavam na hipocrisia. Aí no 6, diz isso, diziam tentando, para que tivesse do que acusar. Quer dizer, eles queriam que Jesus falasse que não era que a mulher não podia ser apedrejada, para acusar Jesus de quebrar a lei, de ser contra Deus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Jesus abaixou a cabeça e deixou eles falarem sozinhos. E como insistisse, como Jesus não respondia, eles começaram a insistir, perguntando-lhe. Endireitou-se e disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Este é o problema dos religiosos. Eles vivem acusando as pessoas, pegando textos bíblicos para acusar os outros de pecados, cometendo pecados e acusando o pecado dos outros. Tem uma trave enorme no olho e está olhando o cisco do olho da pessoa. Porque o religioso não tem poder para libertar a pessoa. Esses mesmo que eles acusam de estarem escravos do pecado, de estarem cometendo pecados que eles não aceitam, eles não têm poder para libertar essas pessoas. Se a pessoa é escrava da prostituição, ele não tem poder para libertar. Se a pessoa é escrava de qualquer problema, se ela é escrava da corrupção, se ela é um político corrupto, se ela é escrava do crime, não tem poder para libertar. O único poder que eles têm é pegar pedras e apedrejar a pessoa. O poder que eles têm é o poder da língua, de tentar matar as pessoas. Mas Jesus é diferente. Então Jesus respondeu a eles na sabedoria. Porque só quem pode julgar alguém é quem é justo. Só quem pode julgar alguém é Deus, porque Deus é justo. Se eu quero julgar as pessoas no lugar de Deus, então eu já estou cometendo o maior dos pecados, que é pegar o lugar de Deus, tomar o lugar de juiz. E isso que aconteceu com o Satanás, o anjo que virou Satanás, foi porque ele queria tomar o lugar de Deus lá no céu. E hoje as pessoas estão cometendo esse erro gravíssimo
porque estão fazendo a mesma coisa como se isso fosse normal. E elas acham que isso é normal. O líder dela, às vezes, é o fofoqueiro principal. A mulher do líder, a família do líder, são todos os fofoqueiros principais. Os caluniadores, os acusadores, os apedrejadores, fazendo a mesma obra que o diabo tentou fazer lá no céu. O anjo de luz tentou fazer lá no céu e foi expulso e virou o trevoso. Hoje é anjo das trevas. E eles fazem a mesma coisa porque não têm conhecimento de nada. Estão cegos. E a palavra de Deus diz que um cego guiando outro cego, cai os dois no buraco. E muitos estão sendo guiados por essas pessoas. E pensando que estão seguindo a Deus, querendo tomar o lugar de Deus. Você vê só como é que a falta de entendimento causa dano às pessoas. E Jesus só mandou essa para eles. E depois, no 8, diz assim, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Falou, eu já dei aí a resposta para vocês. Agora eu vou baixar a cabeça aqui e vou continuar escrevendo aqui. Vou ficar dando atenção a quem não merece. Não vou ficar dando atenção a acusador, porque acusador é o diabo. E Jesus não dá atenção para Satanás. Jesus expulsa Satanás. Aí no 9 diz, quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Olha só que maravilha. O Jesus perfeito, o Jesus que não tinha pecado, não condenou quem tinha pecado. Ele só libertou ela. Com esta palavra, Jesus disse para os discípulos, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Quando ele disse, vai-te e não peques mais, naquele momento ele libertou aquela mulher. Naquele momento, você pode ter certeza que ela foi e não pecou mais, porque ela estava livre pela palavra de Jesus. E os religiosos não têm essa palavra para libertar a pessoa, para que ela vá e não peque mais. Mas o religioso, muitas vezes, tem um papel bom aí para a pessoa. Porque eles levaram a mulher até Jesus para assassinar a mulher. Mas chegaram lá, se depararam com o quê? Com aquele que enxerga por dentro e fala, vocês querem matá-la? Então vocês têm que matar a si mesmo. Mata uma ou outra aí, porque se ela é pecadora, vocês também são. Mas se vocês não têm pecado, você pode atirar a pedra, porque o justo pode julgar. Então eles se depararam com a pedra de tropeço, né? Que era Jesus, com a rocha de escândalo. Eles se depararam com ela. E, acusados pela sua própria consciência, saíram um por um. E hoje, por que os religiosos não deixam de acusar os outros e não são acusados nem pela sua própria consciência? Porque a própria consciência deles já está cauterizada. Eles já são hipócritas e já pregam por hipocrisia. Porque não examinam a si mesmo e se examinam a si mesmo, fazem o quê? Acusam os seus pecados nos outros. Igual a esses aí. Infelizmente,
As religiões vivem essa prática, mas o Jesus que pregamos é o Jesus da misericórdia. O evangelho que Jesus pregava quando estava aqui não era o evangelho da graça, porque ainda não tinha se manifestado a graça, então ele não tinha morrido ainda. Então Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, porque ele veio mostrar para esses que esperavam o Messias como rei para instaurar o reino de Deus e livrá-los dos romanos, mas o Messias veio para trazer o reino de Deus, o reino espiritual, mostrando para eles que o reino era espiritual e não era carnal. Então Jesus veio mostrar o reino do amor, o reino da misericórdia. Por isso que Jesus pregava o evangelho do reino. Porque o evangelho da graça, ele foi dado depois que a graça havia sido manifestada. E a graça de Deus é o quê? É o sacrifício de Jesus feito na cruz. Porque escrito está que Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar pelos nossos pecados. Isso que era a graça. Que Deus puniu em Jesus os nossos pecados. Mas puniu para aquele que crê em Jesus, que crê no sacrifício de Jesus. Se a pessoa não crê neste sacrifício, então a graça não está sobre ela. Continua sobre ela o peso da lei. Então, por isso que Jesus não pregou o evangelho da graça, porque esse evangelho ainda não tinha sido instaurado. Ele só foi instaurado depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus, após ele ter pago o preço. Por isso que o Senhor Jesus revelou, por isso que o Senhor Jesus ressuscitado, já reinando, trouxe o evangelho da graça e revelou ao apóstolo Paulo para que pregasse entre os gentios. Porque até então o evangelho nem pregado entre os gentios era, ele só era pregado aos judeus, aos israelitas, aos hebreus. O evangelho ainda não tinha sido estendido aos gentios, que somos nós, aos que não eram judeus. Mas depois que Jesus morreu e pagou o preço pelos nossos pecados, então esse evangelho da graça foi estendido para todo homem, para toda criatura, tanto hebreus quanto gentios. Não há mais divisão, porque Jesus já pagou o preço. Então, fique com esta palavra. Fique com esta palavra. O que Jesus disse para a mulher e diz para você hoje, esteja você no pecado que estiver. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais dos acusadores, dos religiosos acusadores, dos escribas e os fariseus, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Que o Espírito Santo fale melhor em cada coração.